Jesus foi o sacrifício vivo, ele tinha que ser sacrificado, ele tinha que ser morto. Caro irmão Edir Macedo, vejamos em Mateus 21, versículos 43 a 46, as palavras que o próprio Jesus proferiu com uma profunda tristeza em seu coração. Eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. Jesus afirmou que o reino de Deus seria tirado dos judeus e seria dado a um outro povo que daria seus frutos. Os principais sacerdotes, que eram os principais líderes religiosos, e os fariseus, ouvindo essas parábolas proferidas pelo próprio Jesus, entenderam que era deles, dos judeus, que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este Jesus o tinha por profeta. Vejamos agora em Atos 7, versículos 51 e 52. Os próprios discípulos de Jesus afirmaram que o sacrifício de Jesus foi consequência da traição e homicídio. Os discípulos evidenciaram que Jesus foi traído e assassinado. Lembremos que traição e assassinato são crimes e não procedem de Deus. Se houve traição e homicídio com o Messias Jesus, é porque algo de muito errado aconteceu e por isso Jesus foi morto, foi brutalmente crucificado. Lembrando também que foi uma morte lenta e terrivelmente sanguinária. Em vista disto, que Jesus foi crucificado, todos sabemos. A questão determinante é conhecer o verdadeiro motivo, a verdadeira causa que levou Jesus, o Cristo, a ser brutalmente crucificado. O apóstolo Paulo também afirmou que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu Jesus, porque se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória, não teriam crucificado Jesus o Cristo. Portanto, a conclusão é: Jesus não veio para ser sacrificado e nem para ser morto na cruz, como afirma veementemente em sua mensagem. Jesus foi humilhado, sacrificado, assassinado entre dois criminosos, devido à diabólica descrença e perseguição dos maiores pastores da época, que foram os maiores líderes religiosos, como o sumo sacerdote Caifás, a delegação de sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, dos fariseus, os quais levaram Jesus a tomar o único caminho que lhe restou, o caminho para a crucificação de seu corpo físico, para promover a salvação espiritual, como evidencia as passagens em Lucas 23, 43. Foi para o paraíso e não para o reino dos céus, como Jesus mencionou em Mateus 4,17, no início de sua missão messiânica. E também em Romanos 7, versículos 22 a 25, o apóstolo Paulo evidencia que o pecado original do corpo físico ainda continua inerente em constante luta da carne com o espírito. E os judeus não foram culpados de forma nenhuma pelo sacrifício de Jesus. Negativo. Caro irmão Edir Macedo, vejamos em Lucas 19, 43 e 44 as passagens que evidenciam o terrível julgamento que Jesus proferiu aos judeus pela culpa, pela terrível falha em não cumprir responsabilidade como povo escolhido, que deveria reconhecer e unir a Jesus, o enviado de Deus. Jesus, com profunda tristeza em seu coração, disse: porque dias virão sobre ti, sobre o povo judeu, em que os
teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus deixou bem evidente que o povo judeu não conheceu, o povo judeu não entendeu o tempo tão precioso em que estava vivendo, na mesma época, nos mesmos dias de Jesus, o Cristo, o enviado de Deus. E também Jesus evidenciou novamente que ele não foi recebido pelo povo judeu, quando disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. João 5,43. Pela gigantesca culpa dos judeus, perderam o mérito de ser um povo escolhido vitorioso, perderam o reino de Deus, quando o próprio Jesus proferiu as seguintes palavras de julgamento: eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus. Tirado o reino de Deus dos judeus que falharam em reconhecer e unir a Jesus o Cristo. E Jesus continua repreendendo os judeus pela culpa que o reino de Deus seria dado a um outro povo que daria os seus frutos, como evidencia em Mateus, capítulo 21, versículo 43. Os judeus fizeram um favor para o cristão ou para o cristianismo quando sacrificaram Jesus. Caro irmão Edir Macedo, vejamos agora em Lucas 23, versículo 34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, se os judeus tivessem realizado um favor para os cristãos, como afirma em sua mensagem, Jesus certamente teria dito as seguintes palavras: Pai, abençoa-lhes, porque sabem o que fazem. Se Jesus pediu para Deus perdoar, é porque os sacerdotes e o povo fizeram algo de errado e não a vontade de Deus. Se os judeus fizeram um favor ao crucificarem Jesus, então por que Judas Iscariotes, ao dar conta do terrível erro que cometeu, jogou as moedas da traição e foi se enforcar? Se fosse um favor, por que então Jesus condenou duramente o erro de Judas Iscariotes com as seguintes palavras, escrito em Marcos 14, 21. Ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para esse homem se não houvera nascido. Está bem evidente que Jesus foi traído até mesmo pelo seu discípulo de confiança, traído por Caifás e pelos demais sacerdotes, traído pelos escribas, traído pelos anciãos, traído pelos fariseus e demais líderes do judaísmo, ao invés de ser reconhecido como Messias, o Cristo enviado por Deus. Jesus veio para morrer, ele veio para ser sacrificado. Caro irmão Edir Macedo, vejamos mais uma vez, agora em Mateus 26, versículos 24 e 25. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Novamente nestas passagens evidenciam que Jesus foi traído. Traição não procede de Deus. Portanto, Judas Iscariotes foi um instrumento de Satanás
para destruir o plano original da salvação centrado em Jesus. Em vista disto, concluímos que foram sucessivas as falhas do povo judeu, inclusive a terrível falha do próprio discípulo Judas Iscariotes. O próprio Jesus disse: "Em verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, em Isaías 53, versículos 1 a 12, que Jesus seria morto." Esta profecia de Isaías se cumpriu devido à traição e às sucessivas falhas dos líderes do judaísmo e do povo judeu. A segunda profecia de Isaías, capítulo 60, versículos 10 a 12, diz que Jesus seria o Rei dos Reis, o Rei dos judeus. Para que Jesus tornasse o Rei dos judeus, Jesus teria que ter um povo que acreditasse nele. Não há rei sem um povo. Uma outra profecia de Isaías 9, versículo 6 diz: "Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz." Aqui diz maravilhoso Conselheiro. Jesus não seria morto se o povo tivesse acreditado em suas preciosas palavras, em seus preciosos conselhos. Em João 16, versículo 12, Jesus, com uma profunda tristeza em seu coração, disse: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis entender agora." O povo não entendeu as preciosas palavras de Jesus. Por essa razão, uma das profecias de Isaías 53, versículo de 1 a 12, se cumpriu, consequente da falha do povo judeu por não cumprir a responsabilidade com o Messias Jesus. Agora, em Lucas, capítulo 1, versículo 32 e 33 diz: "Este Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim." Nesta passagem, novamente evidenciamos que Jesus não seria sacrificado se o povo tivesse acreditado em Jesus. Uma outra evidência está nas próprias palavras de Jesus em João 4, versículo 22, quando disse que a salvação viria dos judeus, e outra vez em Mateus 4,17, que o reino de Deus havia chegado. Jesus foi enviado por Deus para realizar o reino de Deus e não para ser crucificado. Outra evidência está contida em 1 Coríntios 15, versículo 21. "Porque assim como por um homem Adão veio a morte, também por um homem Jesus veio a ressurreição dos mortos." Ressurreição significa salvação. Quando Adão e Eva caíram, a Bíblia diz que ambos morreram espiritualmente, Gênesis 2:17, Gênesis 3:6 e Mateus 8:22. Adão não realizou as 3 bênçãos de Deus na terra. Portanto, pela falha de Adão, o pecado original, que é a linhagem contraditória de Satanás, mencionado por Jesus em João 8:44, foi adquirido pela queda de Adão e Eva e legados a seus filhos e sua descendência. Por essa razão, Jesus não poderia ser sacrificado. Jesus veio com corpo físico como o segundo Adão, para corrigir a falha do primeiro Adão. Em vista disso, Jesus veio para realizar na terra com seu corpo físico as 3 bênçãos de Deus concedidas a seus filhos, que é o plano original de Deus, mencionado em Gênesis 1:28. Assim, sobre esse fundamento de vitória,
do plano original de Deus com as 3 bênçãos, Jesus finalmente poderia conceder ao povo judeu e a toda a humanidade o enxerto substancial da linhagem de Deus na terra. João 3, versículos de 1 a 7, como Jesus instruiu a Nicodemos. Jesus compartilhou com Nicodemos a necessidade determinante da cerimônia do enxerto substancial, porém não pôde realizar, porque seu corpo físico, que continha a linhagem de Deus, foi brutalmente crucificado, morto pela traição e ignorância dos líderes do judaísmo e do povo judeu. Graças a Deus pelos judeus terem sacrificado Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Caro irmão Edir Macedo, o próprio Deus educou o povo judeu através das leis e dos mandamentos durante 2000 anos. No Êxodo 20, versículo 13, Deus orientou o povo: não matarás. O próprio Jesus ensinou que o segundo maior mandamento era amar o próximo como a si mesmo. Os líderes religiosos como Caifás, demais sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus atropelaram a lei e o mandamento e brutalmente crucificaram vivo o Filho de Deus, que veio para remover o pecado original do povo judeu e, consequentemente, da humanidade, através de seu corpo físico, como evidencia a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que Jesus seria o Pai eterno. O Senhor Deus não interfere na responsabilidade humana, porque os mesmos foram criados como senhores da criação. Por essa razão, há sempre 2 caminhos: não reconhecer Jesus, a profecia de Isaías 53, 1 a 12, que Jesus tornaria o rei do sofrimento, ou reconhecer Jesus, a segunda profecia de Isaías, capítulo 60, versículos 10 a 12, que Jesus tornaria o rei da glória, o rei dos judeus. Adão e Eva também tinham 2 caminhos: não comer o fruto, Gênesis 2,17, e viveriam, ou comer o fruto, desobedecendo o mandamento de Deus, e morreriam. E foi o que aconteceu. Ambos desobedeceram o mandamento, como evidencia em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Assim caíram e adquiriram o pecado original. Lembremos que há sempre 2 caminhos, devido ao livre-arbítrio que Deus concedeu aos seres humanos, aos seus filhos como senhores da criação. Portanto, os judeus escolheram o caminho da descrença em Jesus. Vejamos João 18, versículo 37. Pilatos perguntou: logo, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Os líderes do judaísmo e o povo não ouviram a voz de Jesus, que nasceu para ser rei de Israel e não para ser crucificado. Os judeus fizeram o trabalho que tinha que ter sido feito. Caro irmão Edir Macedo, em João 6, versículos 28 e 29, Jesus pediu para acreditar nele e não para matá-lo. Em Mateus 4, 17, Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Marcos 1, versículo 15, novamente Jesus pediu ao povo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em João 4, versículo 23, Jesus disse: os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E também disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Jesus orientou o povo a amar a Deus em espírito e verdade, e também orientou o povo a conhecer a verdade, orientou o povo a se arrepender e não para crucificá-lo. Em Mateus 23, versículo 37, Jesus evidencia que foi rejeitado pelo povo judeu. Jerusalém, Jerusalém, os judeus, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, os judeus, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Os judeus não aceitaram Jesus. Em Mateus 21:31, devido à falha e à irreversível descrença do povo judeu, Jesus duramente os repreendeu com as seguintes palavras: que os cobradores de impostos e as prostitutas entrariam primeiro que os líderes do judaísmo no reino de Deus. Em João 8:47, novamente Jesus repreendeu a falha dos judeus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouves, porque não sois de Deus. Novamente Jesus evidenciou que os judeus não ouviram suas palavras. Jesus foi rejeitado pelo povo que Deus preparou por longos 2000 anos de história providencial. Caifás, o maior dos sacerdotes, o maior líder religioso da época, junto com sua delegação de sacerdotes, escribas e as multidões, pediram a libertação do temível criminoso Barrabás e pediram a morte, pediram a brutal crucificação de Jesus, o Filho de Deus. Evidência em Mateus 27, versículo 20. Lembremos que o Senhor Deus é um ser de amor e também Deus é um ser de leis e princípios imutáveis. Portanto, as tragédias que aconteceram com os judeus pelo julgamento de Jesus, escrito em Lucas 19, 43 e 44, se intensificarão com os cristãos e com a humanidade, se a terrível falha na providência atual não for corrigida. A evidência da temerosa lei imutável de Deus, mencionada por Jesus em Lucas 19, 43 e 44, referindo-se aos judeus, é novamente dita pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, desta vez referindo-se aos cristãos do tempo da segunda vinda de Cristo. Lembremos que a falha do não cumprimento da responsabilidade com o Cristo, o Messias em seu tempo, é muitíssimo temeroso, porque a lei do julgamento pela falha opera imutavelmente sobre o povo que falhou e, consequentemente, sobre toda a humanidade. Se eles não sacrificassem Jesus, quem poderia sacrificá-lo? Caro irmão Edir Macedo, vejamos agora em Mateus 16, versículos 21 a 23, quando Pedro dirigiu a palavra a Jesus, procurando impedi-lo de ir pelo caminho da cruz. Pedro foi duramente repreendido por Jesus com as palavras: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Nem mesmo Pedro entendia por que Jesus teria que ser crucificado, porque Jesus nunca havia dito aos seus discípulos que um dia seria crucificado. A descrença do povo havia chegado
ao ápice da terrível perseguição a Jesus e era uma realidade irreversível. Portanto, a partir dessa situação, se Jesus não estabelecesse a única condição que lhe restou, que era de sacrificar seu corpo físico na cruz, não poderia conceder nenhuma vitória de salvação à humanidade. Por esta razão, Jesus disse que o caminho da cruz tornou-se necessária, devido à irreversível descrença dos líderes do judaísmo e do povo judeu. Em vista disso, Satanás já havia sabotado o plano primário de Jesus, que era de realizar em sua época o reino dos céus. Assim, Satanás sabotou o plano primário da salvação centrado em Jesus, cegando os líderes do judaísmo e o povo. Agora, Satanás, através de Pedro, estava articulando para sabotar o plano secundário da salvação espiritual através da cruz. Fica bem evidente que, através da cruz, Jesus promoveu somente a salvação espiritual, uma salvação parcial. Por esta razão, Jesus afirmou que a segunda vinda de Cristo seria necessária. Tudo no universo é regido por leis criadas por Deus. A salvação da humanidade também é operada pela lei de Deus, chamada Lei da Restauração ou Lei da Salvação. Como ocorreu a corrupção na linhagem humana, devido à queda, o pecado original passou a existir e Deus não pode salvar a humanidade com mágica ou com uma varinha de mago, como em filmes de ficção. Deus enviou Jesus com a linhagem do céu por causa da lei da restauração. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículos 22 a 25, evidencia que Jesus não pôde libertar a humanidade do pecado original, da linhagem contraditória de Satanás. Vamos à leitura. Porque, segundo o homem interior, corpo espiritual, tenho prazer na lei de Deus, salvação espiritual através da cruz, mas vejo nos meus membros, corpo físico, outra lei, que é a lei de Satanás, o pecado original que não foi removido devido à crucificação do corpo físico de Jesus na cruz. O apóstolo Paulo continua que a lei de Satanás está guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros, que está no corpo físico. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, salvação espiritual através da crucificação, mas com a carne, com o corpo físico, sirvo a lei do pecado. O apóstolo Paulo deixou bem evidente que o pecado original não foi removido. Por esta razão, Jesus disse que a segunda vinda de Cristo seria necessária para redimir, para libertar fisicamente a humanidade da linhagem contraditória de Satanás, que é o pecado original. Evidência nas palavras do próprio Jesus em João capítulo 8, versículo 44. Para finalizar este resumo, gostaria de salientar que, devido à crucificação de Jesus, terríveis julgamentos caíram sobre o povo judeu e sobre toda a humanidade até os dias atuais. No ano 70 depois de Cristo, o general Titus sitiou Jerusalém, deixando a cidade em ruínas, e matou um gigantesco número de judeus. 45 anos depois desse terrível acontecimento, nos anos 115 a 117 depois de Cristo, o imperador Trajano designou o general Lúcio Quieto, que tratou os judeus com extrema crueldade,
massacrando comunidades inteiras. 18 anos mais tarde, no ano 135 depois de Cristo, ocorreu a Terceira Guerra Judaico-Romana. Cerca de 985 vilas judias foram destruídas e 580 mil judeus mortos pela espada, além dos que morreram por fome. E na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados sob o comando de Adolf Hitler. E atualmente o que vemos em Israel é desnecessário elucidar as terríveis e intermináveis tragédias que continuam diariamente acontecendo em Israel, porque o reino de Deus foi tirado, foi arrancado de Israel, do povo judeu, por causa da terrível falha, por causa do erro fatal em ter crucificado Jesus, o Cristo, que foi enviado por Deus para salvar a humanidade em seu tempo providencial. Evidência nas palavras do próprio Jesus em Mateus 21, versículo 43. Lembremos também que ocorreu a queda do Império Romano, o declínio de Israel após a crucificação de Jesus e as terríveis tragédias com os apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo André, irmão de Pedro Cefas, crucificado na cruz de Santo André em Acaia. Apóstolo Tiago, o maior, decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa, Atos 12, versículo 2. Apóstolo Tiago, o menor, crucificado no Egito. Apóstolo Judas, martirizado na Pérsia. Apóstolo Bartolomeu, morto esfolado em Albanópolis, na província russa de Daguestão. Apóstolo Mateus, martirizado na Etiópia. Apóstolo Tomé, transpassado por flechas enquanto orava. Apóstolo Simão, também crucificado. Apóstolo Judas Iscariote se suicidou, Mateus 27, versículo 5. E também o apóstolo Paulo foi decapitado. Lembremos que as leis de Deus são imutáveis. Portanto, bênção é o resultado quando o povo assume responsabilidade, e maldição, que é o julgamento, é quando o povo não assume responsabilidade. O povo judeu não assumiu responsabilidade com o Cristo Jesus no tempo tão precioso que Deus enviou o Messias, Jesus, para erradicar o pecado original. Lembremos que a falha na providência com o Messias é muitíssimo tenebroso, é muitíssimo temeroso. Se o povo judeu tivesse acreditado nas palavras de Jesus, as profecias de Isaías, que Jesus seria o Rei dos Reis, o Rei dos judeus, teria se cumprido e o povo judeu e toda a humanidade não teriam se submetidos às gigantescas tragédias durante os últimos 2000 anos de Jesus aos dias atuais. Lembremos que a lei da restauração, mais conhecida como lei do julgamento pelo erro, continuará operando até que a falha providencial seja corrigida. Portanto, neste tempo do Cristo do segundo advento, se as falhas na providência não forem corrigidas, as tragédias continuarão se intensificando na proporção do adiamento do cumprimento da responsabilidade com o Messias. Estou elaborando este resumo com veemente respeito e responsabilidade pelos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo, visto que todos, sem exceção, estamos no mesmo barco, e lembrando também que por parte dos que conhecem esta realidade providencial,
A omissão jamais pode ocorrer devido à lei do julgamento pela falha, que opera imutavelmente, como aconteceu com o povo judeu durante os últimos 2000 anos. É relevante ressaltar que a omissão com esta verdade providencial é o maior de todos os crimes de omissão. Também não podemos esquecer que estamos bem diante de uma iminente terceira guerra mundial. Agora, neste tempo, precisamos urgentemente corrigir a terrível falha na providência atual. Precisamos reconhecer e unir com o Cristo do segundo advento, que é a pessoa de Samyamun, para não repetir o terrível erro fatal do judaísmo. Em vista disto, para concluir esta edição, gostaria de ressaltar que a Bíblia Sagrada não existiria, nenhuma religião existiria, se não tivesse ocorrido a queda, se não tivesse ocorrido a corrupção na linhagem, que é a presença inerente do pecado original em cada ser humano. Por essa razão, o descuido, a negligência com as orientações de Deus contidas na Bíblia Sagrada, exclusivamente neste tempo do cumprimento das Escrituras, centrada no Cristo do segundo advento, é muitíssimo perigoso e funesto por causa da existência da lei do julgamento do céu. Por favor, demais informações, acesse os links dos vídeos que estão à sua disposição na descrição deste vídeo abaixo. O propósito desta edição é praticar substancialmente a passagem bíblica contida em 1 João 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Portanto, como pastor, teólogo e embaixador da paz, não posso continuar dizendo que acredito em Deus, que amo o Senhor Deus, que amo o Senhor Jesus e que amo Cristo do segundo advento, se deixar de compartilhar com meus irmãos e irmãs que são vocês, estas verdades que irradiam, que iluminam, que libertam e que nos livrarão das terríveis consequências. Em vista disto, as falhas atuais na providência com Cristo do segundo advento devem ser corrigidas em tempo hábil até o ano 2020. Assim, chegamos ao final de mais uma edição e desejo que doravante o Senhor Deus os iluminem a todos. Um muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua preciosa e determinante atenção.